Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Elton Pignaton e ao pessoal da CEL, da Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, pela oportunidade de falar para vocês. Meu nome é Fernando Elias Miguel Assad, conhecido como Fernando Assad. Eu sou colecionador de orquídeas desde fevereiro de 89. Eu moro na Serra, aqui na Rodovia do Contorno, próximo à Rodovia do Contorno. Eu tenho hoje no meu plantel aproximadamente 600 orquídeas, certo? Então é um prazer e nós vamos falar hoje sobre substrato. Bom, eu quero deixar claro aqui, o que eu vou passar para vocês é minha experiência nas condições climáticas que eu tenho aqui. Eu moro aqui na Serra, ao nível do mar, eu estou mais ou menos a 1 quilômetro da praia. Então o que acontece? A minha região venta muito, eu tenho muito quente, eu tenho uma facilidade de ter aqui, justamente atrás da minha casa, uma reserva ambiental com umas árvores que me fornecem um frescor para as orquídeas à noite. Eu chego aqui a uma temperatura, já cheguei no inverno, temperatura medida aqui de 13, 14 graus, que não é fácil, não é comum você chegar aqui em Vitória, na Serra. Mas vamos lá. Um substrato, ele tem que ter a função de estabilizar a planta, uma série deles. O xaxim, lá no passado, era o nosso sonho de consumo. O xaxim era ótimo. Você tinha estabilidade, você tinha todos os requisitos básicos para que a orquídea precisava. Só que devido à sua extração descontrolada, ele entrou em processo de extinção e está proibido a sua extração. Então nós tivemos que nos virar com outros produtos. De lá para cá, lançou-se alguns produtos que eu não me adaptei, pelo menos eu não me adaptei e não tive sucesso e troquei. Por exemplo, o coco desfibrado, aquela fibra de coco desfibrada, eu tentei usar em substituição, não tive resultado, as plantas começaram a definhar, eu abandonei. Eles tentaram substituir aqueles tronquinhos de xaxim por também essa fibra, ela prensada com um tipo de uma resina, uma cola. Isso também não deu certo, tá certo? Então o que aconteceu? Eu fui descartando isso e nós fomos tentando achar, e começou a aparecer no mercado outros produtos em substituição. Então vamos lá. Ah, mas aí, o que eu coloco de substrato nas minhas plantas? Bom, primeira coisa, você olhar o seu ambiente, o seu clima, a sua questão de umidade, a sua ventilação e a intensidade de irrigação que você pode fornecer para a planta. Vamos lá. No meu caso aqui, eu tenho um local muito quente, a umidade não é tão excessiva, apesar de eu ter brita no chão e eu manter sempre úmido para essa umidade ela evaporar e manter um ambiente um pouco mais úmido. Mas eu não posso usar um substrato que retenha muita água, porque as plantas não gostam de ficar encharcadas, então eu tenho que adaptar o meu substrato às minhas condições. Ao contrário, onde eu tenho um ambiente que é extremamente seco e que seca muito rápido e a planta precisa de água. Então você vai usar um produto, um substrato, que deixa as raízes úmidas por mais tempo, que ele retém essa umidade. E isso você vai controlando em função das suas características e da necessidade da planta. Que tem planta que requer mais umidade, tem planta que requer menos umidade. Então você vai ajustando. Isso não é tão complicado como vocês podem pensar. É só você aprender e pegar essa regrinha para a sua necessidade e fazer. Eu vou dar exemplo do meu, que é um substrato que eu cheguei, acho que numa composição ideal. Não vou dizer que é a melhor de todas, eu cheguei para mim essa condição. É com os produtos que eu tenho disponíveis aqui para mim. Essa questão de disponibilidade também de produto é importante. Vou dar um exemplo. Alguns fornecedores de orquídeas, de cultivadores, eles usam, por exemplo, o coquinho do açaí. Dizem que está dando super certo. Mas peraí, eu estou na região sudeste. Não é fácil achar esse coquinho do açaí. Ele tem fartura na Amazônia, lá no Pará, no Amazonas, lá tem muito. Então para eles é um produto fácil e acessível. Para mim aqui não é acessível. Então não adianta você ficar pensando em compor um substrato que você vai ter dificuldade de fazer, de possuí-lo e fazer a sua composição. Veja o que você tem. Eu vou citar vários deles que eu uso aqui, inclusive um que eu não recomendo, mas eu trouxe aqui já em função da minha experiência. E eu vou começar a tratar sobre isso. O que se espera de um substrato? Vamos lá. Primeiro, quando você colocar a planta no vaso, ele precisa segurar a planta, precisa dar estabilidade à planta.
Ela precisa, não pode balançar muito. Por quê? Porque na hora que ela solta as raízes, o balançar, ela vai encostar as pontas das raízes em alguma coisa e pode matar as raízes, prejudicando a planta no seu processo de absorção de nutrientes e de água. Então, você talvez tenha que tutorar a planta, você tenha que fazer alguma coisa para segurar essa planta ali. Então, quanto melhor o substrato para manter a planta fixa no vaso, melhor. Deixa que ela comece a enraizar e comece a se fixar sozinha. Ele precisa reter umidade. É claro que precisa reter umidade no tempo necessário. É raro você achar uma orquídea que precisa estar molhada, úmida o tempo todo. As orquídeas não gostam de ficar encharcadas. As orquídeas gostam de umidade. E às vezes umidade indireta. Então você tem que achar, como eu já falei, no ponto de controle desse substrato. Então a umidade, a reter os nutrientes. Na hora que você jogar um adubo orgânico, por exemplo, na hora que você molhar, esse adubo não pode ser lavado. Ou então você vai ter que usar só uma adubação foliar. Depende das suas características e também do que você quer fazer. Porque eu já vi pessoas cultivarem só em brita. O problema da brita é justamente que na hora que você molha, se você jogou um orgânico, vai lavar, vai embora. Mas eu só uso o foliar. Funciona. Apesar de que quando escorre para as raízes ela pega, vai... Mas tem gente tendo sucesso. Eu não faço aqui, por outras características eu vou falar um pouquinho da brita. Bom, eu vou começar falando com o primeiro produto que apareceu no mercado, pelo menos para mim, que já era usado na parte de ornamentação de vasos de planta, que é a casca de pinos. A casca de pinos, você acha em vários tamanhos, em várias granulometrias. Por quê? Porque fica mais fácil na hora de você misturar com outros substratos, outros produtos e manter a estabilidade. Se você usar muito grande, fica difícil. E aí, em função de vasos pequenos, vasos maiores, eu não gostei. Eu uso daqui para menor. Então é esse aqui o substrato. Vamos lá. A casca de pinos, ela tem tanino. Então, você tem que ter a preocupação de, na hora de você for comprar, saber se ela já sofreu o processo de retirada do tanino. É lógico, é mais confortável já vir tratada. Caso não ache, ou pelo custo-benefício seja mais em conta comprar a casca com tanino, você pode colocá-la em imersão em água por 24 horas com um pouco de cloro. Troca essa água com 24 horas, vai trocando, você vai perceber que a primeira água vai sair um tom um marrom mais forte. Com 4 ou 5 vezes disso feito, a água vai sair quase limpa e você já pode começar a usar, que praticamente já retirou o tanino. Então não vai haver qualquer reação com as raízes das orquídeas. É um bom produto, mas para mim tem que estar associado a outros itens. Por exemplo, eu uso aqui, apesar de não durar tanto tempo, o chips de coco. É esse produto, ele retém mais umidade, ele parece uma bucha quando você aperta, e também tem o mesmo problema da casca de pinos. É o problema do tanino, ela tem que sofrer o tratamento. Algumas pessoas estão cultivando orquídeas só no chip de coco. Eu também não gostei, eu tentei fazer o teste, porque facilita. Se você conseguir fazer, facilita. Mas aqui não deu certo, eu estou falando da minha experiência. Então eu faço a mistura. E os chips de coco, sem tanino, faz parte da composição do meu substrato. Um outro item que eu coloco no meu substrato é o carvão vegetal. Esse carvão vegetal aqui, eu tenho uma facilidade que próximo à minha casa tem uma carvoaria. Então eu vou lá nessa carvoaria e pego o carvão pequenininho que ele não aproveita. Então, ou seja, eu estou ajudando ao fornecedor para tirar isso lá da área dele. Eu estou tirando um subproduto que ele não usa. Cuidado com o carvão que você vai usar. Esse carvão ele não pode passar por churrasqueira, não pode estar contaminado com gordura, com óleo, com nada disso. O carvão, você pode até usar o carvão que você compra para churrasco, mas antes de usar na churrasqueira. Você pode quebrar num tamanho próximo a esse que eu falei, tá? Justamente para fazer a composição do seu substrato. O carvão, ele tem uma função bactericida, ele ajuda em algumas coisas. Ele retém um pouco de umidade
Também tem pessoas que estão cultivando só no carvão. Eu estou com uma planta fazendo um teste nisso. Eu estou percebendo que a coisa não está indo muito boa, porque as raízes estão flutuando sobre o carvão e indo para fora do vaso. Uma raiz entrou e todas as outras estão flutuando por cima do carvão e saindo do vaso. Eu não sei se é a qualidade do carvão que eu tenho, eu não sei se é a madeira que foi queimada, mas o teste que eu estou fazendo não está me parecendo que vai dar certo não. Justamente pelo comportamento dessas raízes. Mas misturado com o casca de pinos, chip de coco e outros produtos que eu vou entrar agora, tá aqui, já vocês podem ver. Eu vou falar agora da casca de macadâmia. A casca de macadâmia, não sei se vocês têm facilidade de encontrar, a casca de macadâmia, nós temos uma produção de macadâmia aqui no norte do estado. Então não é muito difícil você achar esse produto aqui. Eu tenho gostado muito da casca de macadâmia. E as plantas, ele tem um ácido, acho que fítico, que ele fornece, esse ácido, ele promove o armazenamento de fósforo para a planta, para a floração. Eu li isso recentemente numa literatura e estou observando. Eu já uso a casca de macadâmia há muito tempo mesmo. E as minhas plantas estão florindo bem, estão vindo com florações muito bonitas. Então, não sei se, não posso afirmar que é justamente pelo uso da macadâmia. Conheço fornecedores que estão plantando só em macadâmia. O enraizamento é muito bom das plantas que eu vi. Esse que eu conheço, ele está nas nossas montanhas aqui do Espírito Santo. E para o clima dele, para a situação que ele tem, para as condições climáticas dele, ele está tendo sucesso. Eu uso também na minha composição a Brita Zero. Aquela britinha fininha. Então está aqui. Algumas pessoas, alguns cultivadores, eles estão cultivando orquídeas só na brita, mas é o que eu falei antes. Se você jogar o adubo, um adubo orgânico, um bocacho, Rimitsu, ou algum produto, o Viagra, na hora que você molhar, muito provavelmente vai lavar. Ele vai sair pelo fundo do vaso, não vai dar tempo da planta absorver os nutrientes. Você teria que praticamente usar só o adubo foliar. Eu acabei de comprar umas plantas e vieram plantas boas onde o maior percentual de produto no vaso são britas. O vaso está bem pesado, tá? Mas eu aqui não posso carregar na brita porque minhas plantas ficam penduradas, todas penduradas, e a brita pesa. Então ela, como substrato para mim, mesmo como material drenante, ela não é uma solução para mim justamente porque pesa muito. Mais ou menos 600 plantas penduradas com os vasos, com o terço dos vasos com brita, para mim não dá certo. Mas essa britinha aqui, essa Brita Zero, com a questão da mistura com os meus, ela ajuda a dar estabilidade à planta do vaso, junto com os produtos que eu coloquei. Passar agora para um outro produto, que é o isopor. O isopor não pode ser isopor de papelaria. É esse isopor que você, quando compra um eletrodoméstico, ele vem aquele isopor duro, que você aperta e não fica amassado. Então eu pego esse isopor, eu pico nos pedaços pequenos e coloco junto com o substrato. Eu uso o isopor também como material drenante. Porque ele é inerte, ele não tem produto químico, ele não gera nenhuma substância prejudicial às orquídeas e ele vai muito bem. Ele como isopor, o isopor só como substrato, eu não tenho experiência, eu não recomendo, eu nem testaria. Eu, Fernando Assad, nem testaria. Mas eu estou tendo sucesso quando ele está misturado. Quando eu coloco uns pedaços de isopor maiores, eu estou tendo uma característica seguinte: na hora que eu vou apertar o substrato o suficiente só para estabilizar a planta, ele está funcionando como se fosse uma mola. Ele não me deixa compactar um pouco o substrato. Então eu estou revendo o tamanho do pedaço que eu estou colocando. Então eu diminuí, eu estou usando esse tipo de tamanho agora para um vaso maior. Se eu vou usar um vaso menor, eu diminuo ainda mais o tamanho e a granulometria do resto dos materiais para começar a usar como substrato. Um outro substrato que faz a composição do meu é o esfagno. O esfagno é um produto que é orgânico, ele tem o nacional
e tem o chileno. Eu muitos anos usei o nacional, mas eu comecei a não fui me adaptando. Eu achava que ele secava demais, se deteriorava muito rápido, até que eu recebi uma indicação de comprar o chileno. E eu estou com o chileno e estou usando e estou ficando muito satisfeito. O chileno, ele é um pouco diferente dos outros, porque ele tem essa característica aqui de uns fios, diferente do nosso nacional. Ele mantém a umidade e ele não se compacta muito. Mesmo quando você coloca na planta só o substrato, vamos dizer, uma planta que requeira muita umidade, você vai usar só o substrato. Normalmente os seedlingzinhos, as plantas bebês, quando você tira do frasco, usa-se o substrato, o esfagno, justamente para reter a umidade e trazer mais próximo o ambiente que ela tinha no vaso. Por exemplo, tem algumas plantas minhas que estão só no esfagno, porque requer muita umidade. Bom, o nacional para mim não teve. Eu agora estou testando, estou muito satisfeito, não estou percebendo a compactação. Às vezes ele seca, ele fica adsorvente. O que é isso? A água passa e não encharca, a água escorre. Então por isso que eu troquei para esse substrato. E quando você pressiona o chileno no vaso, eu não sinto que ele fique muito compactado. O outro se deteriora muito rápido. Eu estou usando também a lasca de madeira. A lasca de madeira, isso aqui é lasca de sanção do campo. Isso aqui é um material também tratado, não tem tanino, tá certo? E eu estou colocando, ele traz um pouquinho dessa característica de um pouco de aeração ao substrato. A aeração. O substrato que você deve ter, ele deve permitir a aeração interna do meio do substrato, justamente para que as raízes cresçam livremente. As raízes respiram, então elas não podem, as epífitas, tá? Nós estamos tratando de orquídeas epífitas. As de terra, eu infelizmente não vou ter tempo de tratar, porque seria um assunto um pouco diferente. E está indo muito bem. Bom, essa lasca de madeira, de sanção do campo, eu estou gostando também. Não faz muito tempo que eu coloquei aqui, mas como é um produto natural, não vejo como problema. O isopor, voltando um pouquinho para falar do isopor, a vantagem do isopor também é para você ganhar volume no substrato. Porque não adianta você pegar e fazer um substrato que também, para ver questão de custo-benefício. Eu estou colocando isopor numa proporção que para mim está adequado. Ele não está nem a mais nem a menos. E está me gerando um pouco de economia na montagem do meu substrato. Eu vou falar um assunto agora que pode ser um pouco polêmico, mas eu vou falar da minha experiência, é a tal da argila expandida. Eu vejo às vezes aí algumas pessoas falando que tem muito sucesso no cultivo de argila expandida. Gente, eu tentei, como eu falei para vocês, o meu substrato, o meu orquidário, as plantas são penduradas. Então eu procurei um material drenante que possibilitasse uma redução de peso dos vasos. E eu comecei a usar essa argila expandida. E como eu tenho centenas de plantas, eu não fui catalogando as plantas que tinham a argila, outras com brita, outras com caco de telha. Com o passar dos meses, eu comecei a perceber que algumas plantas elas começaram a se afastar do substrato e a definhar. E eu achei esquisito, mas não relacionei a argila expandida. Numa palestra de uma geóloga aqui onde eu moro, que estava falando sobre instruindo a gente sobre geologia, ela citou a questão de que a argila expandida ela libera alguns componentes químicos que não são muito bons para as raízes das orquídeas. Ciente dessa informação, eu comecei a ir nos vasos, justamente que a planta estava se elevando do substrato, e fui tirar, todos tinham argila expandida embaixo. Então eu perdi planta. Então é um material que eu já vi foto na internet, algumas pessoas falando, de que cultivam só na argila expandida e vão muito bem. No meu caso, eu não tive sucesso, eu não sei se existe qualidade de argila expandida, a minha, o teor de alumínio, algum outro componente químico era acima do esperado, mas eu não faço.
Eu não estou usando argila expandida nem como material drenante. Material drenante eu estou usando isopor ou então caco de telha. Mas argila expandida eu bani do meu cultivo. Essa é a minha experiência. Bom, eu ainda tenho aqui tronquinho de madeira. Eu tenho umas bolachas de madeira onde eu faço um furo, penduro o arame, faço o furo, coloco a planta e prendo a planta aqui. O enraizamento é espetacular. As plantas adoram isso aqui, é lógico que aqui seca rápido. Para você fixar aqui, como é que eu coloco aqui? Eu faço o furo, como eu disse, coloco um pouquinho de esfagno, coloco a planta e prendo a planta. Esse tuchinho de esfagno vai reter umidade suficiente até a planta colocar raízes e ela mesmo começar a absorver umidade, porque ela, quando coloca ali, você perdeu as raízes, você teve que cortar, tirou do vaso, as raízes são sofridas, machucadas, vai ter que esperar a planta se recuperar. Paralelo a essas bolachas, nós temos também casca de árvores. Eu trouxe aqui para vocês a casca de peroba. A casca de peroba é super famoso para orquidofilia, porque essa rugosidade e os componentes daqui, as orquídeas amam, amam, amam. Só que é um produto que você tem que ter cuidado, porque é proibido cortar o pé de peroba. Normalmente essa casca a gente consegue quando dá uma chuva, uma ventania, acaba derrubando uma árvore dessa. Recentemente nós tivemos aqui no Espírito Santo, ali na região de montanha, ventos fortíssimos que derrubou matas inteiras. Então, em função disso, caíram várias árvores, o pessoal está começando a tirar das árvores caídas. Não cortem peroba para tirar a casca. A gente consegue achar, sabe, de árvores que caíram naturalmente. Ok? Bom, esse aqui basicamente são substratos. Eu vou mostrar agora para vocês o meu substrato, o que eu uso. Está aqui o substrato. Eu trouxe aqui numa outra vasilha. Essa é a composição do meu substrato, que eu coloco a casca de pinos, a casca de macadâmia, o carvão, a brita, eu coloco o esfagno, eu coloco todos os produtos que eu falei com você, a casca de madeira, a lasca de madeira. Aqui está o substrato que eu uso. Aqui, para as minhas condições, esse substrato para mim tem sido excelente. Visto as florações que eu tenho, as plantas estão ano a ano mais altas do que o bulbo anterior. Então eu tô num trato cultural bastante interessante. Basicamente era isso que eu tinha que falar. Eu agradeço a oportunidade de ter falado para vocês. Estou disponível aí para responder qualquer informação de vocês. Queria mais uma vez agradecer muito ao Elton Pignaton, à Cel, pela oportunidade de falar para vocês. Muito obrigado. Eu estou aqui para ajudar. Se vocês precisarem aí, estou à disposição. Um abraço em todos e até a próxima.